Olá, aqui é o Paulo da Incubadora de Líderes e nesse vídeo eu vou falar sobre as características específicas do perfil D, que é o perfil dominância. Você vai entender quais são os pontos fortes e os pontos de atenção desse perfil para você conseguir ter estratégia e ter resultados imediatos a partir do momento que você tiver conhecimento dessas características. Especialmente para você entender como você pode, de uma maneira estratégica, ter uma comunicação mais eficiente com os outros perfis, para você ter mais empatia e ter mais persuasão com cada um deles, para que você consiga interagir de uma maneira mais efetiva no meio que você está. Então vamos aqui para a gente entender quais são essas características e quais são os pontos de melhoria desse perfil. Vamos falar então, entender um pouco mais sobre o perfil D, que é o perfil da dominância. O perfil D, que é o perfil da dominância, ele está no grupo dos executores. Quer dizer que ele tem a tendência maior a liderar por comandos e por prazos. No que diz respeito à teoria DISC dos eixos de comportamento, o perfil D ele se encontra do lado questionador e do lado ativo. Isso quer dizer que do lado ativo, ele é um perfil que é um pouco mais ativo, ágil, seguro de si e ousado. Por outro lado, tendo essa tendência do questionamento, ele é mais centrado na lógica, cético e desafiante. Então é aqui que se encontra o perfil D. O alto D é alguém que quer resultado, que gosta de desafio, gosta de viver com intensidade. Isso quer dizer que ele costuma correr riscos. Ele também tem um perfil de uma pessoa que tem um ritmo muito forte, mais rápido, mais acelerado. A principal motivação de um alto D está em agir. Planejar é algo que não é muito forte no alto D. Isso quer dizer que ele considera, de certa forma, um pouco de perda de tempo. Planejar e pesar os prós e os contras quando ele vai tomar uma decisão. Por isso ele acaba tomando decisões de uma maneira muito rápida. Quando nós falamos sobre as tendências de comportamentos, a tendência como o alto D costuma agir, ele tende a agir para obter resultados imediatos, sendo o motivador da ação. Aceita e busca facilmente novos desafios, toma decisões de uma maneira muito rápida, questiona o ambiente, questiona a situação total para tentar mudar o status quo. Ele também tende a agir assumindo a autoridade, gerenciando os transtornos e solucionando os problemas. Quando nós falamos sobre os pontos de atenção, no momento em que o alto D parte para a ação, é muito importante ele se atentar e pesar os prós e os contras de cada situação. É importante ele aprender a calcular os riscos, ter cautela e controlar o seu ritmo acelerado, para não afetar as outras pessoas ao seu redor. Estruturar um ambiente estável, sem surpresas. Já que ele busca um ambiente mais dinâmico, é importante ele entender que outras pessoas que estão envolvidas ali naquele ambiente podem dar preferência por um ambiente mais estável. Também é importante ele tomar decisões a partir da avaliação e do estudo dos dados, ponderar um pouco mais antes de tomar as decisões. É importante também ele aprender a reconhecer a necessidade de outros no processo. Por quê? Justamente por ele ser considerado uma pessoa autossuficiente, ele tem a tendência a deixar de lado a necessidade do outro, que pode causar conflitos no ambiente. É importante também ele ser consciente dos limites e das regras de conduta. Quando nós falamos sobre os pontos fortes do alto D, é importante a gente citar que eles são decisivos, que eles buscam iniciativas. Eles são diretos e assertivos na sua comunicação, são energéticos e autoconfiantes, competitivos e orientados para buscar metas, objetivos. Ele também tem uma tendência muito grande e um desejo de vencer. Ele busca constantemente fazer mudanças. Por isso, o alto D também tem a preferência para buscar sempre resultados e novos desafios, ser competitivo e questionar o status quo, como eu disse anteriormente. Ele também tem o costume de buscar liderança, buscar liderar e resolver os problemas. Ele busca um estilo mais direto de comunicação, busca sempre a inovação e ele é sempre persistente para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Quando se trata de ambiente, o alto D tem preferência por um ambiente onde ele pode exercer a sua autoridade, ter privilégio de buscar novos desafios, ter oportunidade de realização pessoal, encontrar amplas operações, ou seja, uma alta gama de novas atividades, de tarefas diferentes. Ele busca um ambiente onde ele pode ter resposta direta às suas questões, ter oportunidade de crescimento, ter liberdade de controle e encontrar atividades novas e variadas.
Mas também como ponto de atenção os possíveis pontos de deficiência do alto D, que é tão dinâmico, rápido, centrado na lógica. Justamente por ser assim, ele pode ser impaciente, ele pode se tornar brusco e repentino, ele pode ser uma pessoa exigente e apressada quando ele quer alguma coisa, ele acaba sendo uma pessoa ditatorial e agressiva, justamente porque ele tem essa ânsia de vencer, de buscar novos desafios, de fazer a coisa acontecer. Ele pode passar do ponto sendo ditatorial e agressivo. Ele é um pouco teimoso e pouco diplomático, porque como ele é muito voltado para os dados, para a lógica, para os resultados, para as ações, ele deixa as pessoas um pouco de lado, então ele acaba sendo um pouco diplomático, excessivamente direto no tratativa com as outras pessoas. Como ele é uma pessoa que pondera pouco, que planeja pouco, que pesa muito pouco os prós e os contras das situações, ele acaba topando metas pouco realistas. Ele então não é muito realista em relação às metas. Justamente por ser tão dinâmico, ele pode sofrer por sobrecarga de trabalho, e também, quando ele está sob estresse, ele é muito demandante. Falando ainda das características do perfil D, quanto maior for o seu fator dominância no seu perfil, ele vai ser mais exigente, mais dinâmico, mais ambicioso, determinado, competitivo, responsável, pioneiro, objetivo. Por outro lado, ele deixa de ser conservador, cooperativo, comedido, complacente, moderado, pacífico, agradável e discreto. Então, quanto maior for o teor do nível D, do alto D, ele vai tendenciar mais para um lado ou mais para o outro em relação a essas características. Bom, vamos entender as interações e a comunicação entre os perfis DISCs, ou seja, as preferências comunicacionais, como eles preferem que você se dirija a cada um deles na hora de se comunicar. O alto I, ele prefere que você se comunique com um tom de voz mais animado, mais amigável, errante, explicativo e rápido. O volume de voz tem que ser alto, casual. A linguagem corporal que você deve manter deve ser uma linguagem corporal mais relaxada, mais sorridente. Procure ser mais expressivo e falar gestualmente. Permita que ele faça contato com você de uma forma natural e retribua esse contato também. Palavras que você pode utilizar, que vão ser muito propícias ao perfil alto I, são palavras como diversão, sinto que, sociável, ficará bem visto e empolgante. Evite palavras como assim como todo mundo, exige estudo, teoricamente, sofisticado. O principal medo do alto I é a rejeição social. Ao comunicar-se, ele espera que demonstre emoção, que você seja empático. Procure evitar ser curto e frio, muito profissional, como a conversa impessoal e principalmente falar muito baixo. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais expressivo, entusiasta, amigável, falante e estimulante. Já o perfil alto S, ou estabilidade, ele prefere um tom de voz mais baixo, mais caloroso, detalhista, lógico e estável. Procure manter o volume da voz baixo, calmo, metódico. Mantenha uma linguagem corporal mais relaxada, metódica. Procure se inclinar para trás para que ele não se sinta pressionado. Mantenha um contato visual mais amigável e dê preferência por pequenos gestos. Palavras que você pode utilizar, que vão funcionar muito bem com alto S, são palavras como passo a passo, me ajude, garantia, promessa, pense a respeito e seguro. Procure evitar palavras como inovador, jogar para vencer e competitivo. O principal medo do alto S é a falta de segurança. Ao comunicar-se, eles esperam que você seja calmo e que os ouça atentamente. Procure evitar forçar respostas rápidas, interromper sua fala e confundir a sua disposição para acompanhar com satisfação. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais metódico, sistemático, confiável, estável, relaxado e moderado. Já o alto C, o padrão cautela alto C, ele prefere um tom de voz mais preciso, distante, um ritmo mais devagar e controlado, um volume de voz mais baixo, hesitante. A sua linguagem corporal deve ser uma postura firme, olhos nos olhos, com pouco gesto e procure manter a distância sem um contato corporal. Palavras que você pode utilizar com alto C que vão funcionar são palavras como fatos, provado, aprovado, análise, garantias. Evite palavras como esperto e experimental. O principal medo do alto C é a crítica. Ao comunicar-se, ele espera que você traga muitas informações e que responda tudo logicamente. Procure evitar ser informal ou pessoal demais. Aproximar-se demais e ser desorganizado também não é uma boa estratégia.
As características-chave desse perfil se comunicando é um estilo mais analítico, contemplativo, conservador, exato e principalmente cuidadoso. Vamos entender agora, baseado no seu perfil, como você deve se comportar ao se comunicar com cada um deles, ao se relacionar com cada um deles. Se o seu perfil é dominância, se relacionando com o perfil também de dominância, seja você mesmo. Procure não se impor sobre o outro. Dois perfis desses podem tornar-se muito competitivos entre si. Se você estiver se comunicando com o perfil I, seja mais amistoso do que normalmente, esteja disponível para socializar e conversar um pouco a mais do que o normal. Já com o S, vá mais devagar e recue um pouco. O S pode se intimidar com a sua forte personalidade. Já com o C, ofereça muitas provas e fatos quando você for conversar. Responda a todas as objeções na sua totalidade, não pressione e não avance com demasiada pressa. Não existe perfil melhor ou pior do que o outro. Todos os perfis vão ter pontos fortes e pontos de melhoria. É importante dizer também que nós não somos 100% um perfil. Nós temos influência de outros perfis nos nossos comportamentos. Isso quer dizer que em determinadas situações nós podemos nos comportar de uma maneira diferente da maneira habitual como o nosso perfil se comportaria. Se você quiser aprender e entender um pouco mais sobre as características dos outros perfis, dos perfis que são diferentes do seu, aqui embaixo do vídeo tem um link para você assistir a aula de cada um desses perfis. Bom, então é isso. A minha dica é que a partir de agora, com todas essas informações que você teve dessa aula e da aula anterior, você comece a observar o ambiente que você está inserido, para você começar a observar como as outras pessoas se comportam e especialmente quais são os seus comportamentos nesse ambiente onde você está. Seja qual for a sua meta, seja sua meta em relação a você melhorar sua carreira, ter um avanço na sua carreira, ou seja você um líder que quer ter uma melhor relação com o seu colaborador, ou seja você um colaborador que quer simplesmente ter uma maior habilidade de comportamento e de persuasão, de comunicação, para você se relacionar melhor no ambiente que você está e conseguir melhor resultado. Então, fico por aqui, a gente se vê por aí ou numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!